Olá a todos, meu nome é Felipe. Para quem não viu minha última aula de ABS, ensina como criar cenas e fontes e a mexer com elas, e ainda não me conhece, esse é meu nome. E para quem também não conhece o ABS Studio, é basicamente esse programa aqui que eu estou mostrando para vocês. De começo, vocês não vão ter nada criado. Lembrando que quem acabou de baixar ainda não vai ter nada mostrando. Então, essa tela ficará desse jeito, toda preta, que isso aqui é o conteúdo que vocês estão mostrando. E aqui em cenas e fontes vocês não terão nada, mas se vocês tiverem assistido o último vídeo, que é relacionado a cenas e fontes, vocês vão ter aprendido como fazer e provavelmente já vão ter feito. Então agora o próximo passo seria a gente criar e mexer aqui nas configurações. Então, para entrar em configurações, nessa tela aqui, a gente vem aqui na parte de controles. Aqui embaixo vai ter configurações, clica com o botão esquerdo do mouse e vai abrir essa tela aqui. Aqui de começo a gente vai estar na parte do geral, que são algumas configurações mais gerais, nada muito específico. Então, para quem vai fazer uma gravação, que é o que eu vou ensinar hoje, vocês têm algumas opções aqui em saída. Então, aqui em saída a gente tem algumas opções que podem ser interessantes. Por exemplo, perguntar antes de interromper gravações. Essa opção é interessante para quem tem não digamos que o costume, mas é meio que para evitar você de interromper uma gravação sem querer. Então, quando você iniciar uma gravação aqui, vai mudar esse botão e ele vai colocar aqui como interromper gravação. Quando você clicar nesse botão de interromper gravação e deixar essa opção aqui marcada, essa terceira opção aqui marcada, o que que vai acontecer? Ao momento que você clicar em interromper gravação ou gravações, não lembro como fica, irá aparecer uma outra janela perguntando se você realmente quer interromper essa gravação. Então é interessante para caso você clique aqui sem querer e não queira ter que iniciar novamente uma outra gravação, depois juntar esses vídeos. Então pode ser interessante deixar isso aqui marcado. A gente pode gravar automaticamente quando estiver transmitindo. Hoje eu não vou ensinar como mexer com transmissões, somente com gravações. Mas para quem for mexer com os dois, tanto fazer uma gravação quanto uma transmissão, essa opção é interessante também. Então, sempre que você iniciar uma transmissão, vai iniciar também uma gravação. Continuar gravando quando a transmissão parar, mesma coisa. Quem for mexer quanto com transmissão quanto com gravação, vocês podem deixar essa opção aqui marcada. Então, sempre que vocês pararem a transmissão, a gravação vai continuar. Iniciar automaticamente o buffer de repetição. Isso aqui não é interessante, porque é para transmissão. E manter o buffer ativo, isso aqui também é para transmissão. Então, dessa parte aqui, a única coisa que a gente vai mudar provavelmente vai ser isso. Essa parte aqui, o terceiro quadradinho, o quarto e o quinto. Lembrando que o quarto e o quinto vai depender se você vai fazer também transmissões. Se for somente gravação, no máximo você vai deixar habilitado esse terceiro aqui. E as outras coisas aqui seria talvez mudar o idioma. Então, se você na instalação selecionou o idioma errado ou quer mudar o idioma, se selecionou certo, mas quer mudar agora, clica com o botão esquerdo aqui em idioma e seleciona o que vocês quiserem. A mesma coisa que é com o tema. O tema é basicamente quais cores o OBS vai ter. Então, se eu mudar de tema aqui, ele vai mudar as cores do OBS aqui. Por enquanto, ele está num tema mais escuro, que é esse dark aqui, então ele está mais preto e cinza. Esse Acre, se eu não me engano, ele é azul com preto. Então, é só uma questão de gosto mesmo. Eu prefiro nesse dark. E de resto aqui a gente não vai mexer em nada. Então, depois a gente vai vir aqui para a parte de saída. Aqui em saída a gente vai para gravação. E nesse modo de saída aqui em cima, a gente vai deixar ele em avançado, porque a gente vai ter mais configurações. Então aqui a gente deixa em avançado. E vamos mudar algumas configurações aqui. O tipo a gente vai deixar em padrão mesmo. Caminho de gravação é o que? Aonde os seus vídeos, as suas gravações vão ser salvas. Então, em qual pasta ela vai ser salva? Você pode ver o caminho aqui. No meu caso, está sendo salvo na pasta de vídeos do meu usuário. Mas para quem não tem tanta familiaridade com o caminho dessa forma aqui, vocês podem clicar em explorar.
e selecionar exatamente onde vocês querem salvar esse vídeo. Então, se eu quero salvar, por exemplo, aqui em documentos, eu selecionei aqui documentos e vou colocar aqui, ó, selecionar pasta. E agora mudou o caminho. Ao invés de salvar em vídeos, vai estar salvando em documentos. Documents aqui em inglês. Formato de gravação. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e eu vou explicar o porquê. A maioria das pessoas. Aqui, a gente tem alguns formatos disponíveis, certo? Então, a maioria das pessoas conhecem mais o formato MP4. Mas nem sempre o formato MP4 vai ser o mais recomendável. Por quê? O formato MP4, quando você seleciona, o próprio ABS dá um aviso aqui pra gente, tanto o MP4 quanto o MOV. Esses dois formatos de vídeo de gravação, quando acontece algum problema, essa gravação é interrompida. Ou seja, se, por exemplo, acontecer de a sua gravação ser interrompida porque a energia na sua casa caiu e desligou o computador. Então, dessa forma, o vídeo não vai ser salvo, ele vai ser totalmente perdido. Ou seja, tudo que você tiver gravado vai ser perdido se você não tiver clicado para interromper a gravação. Se interrompeu porque acabou a energia ou algum outro problema, essa gravação vai ser perdida, como se ela tivesse sido corrompida. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses formatos. Eu aconselho a deixar aqui em MKV, porque é o formato que a maioria das pessoas utilizam aqui no OBS. E depois, aqui em avançado, eu vou mostrar para vocês uma configuração que permite salvar tanto nesse formato que a gente selecionou, ou seja, nesse caso selecionou em MKV, então vai salvar tanto em MKV quanto em MP4. Então, para quem gosta do formato MP4, não tem problema. Deixa aqui em MKV, porque é uma garantia que você vai salvar o seu vídeo, mesmo que a energia acabe. Porque nesse formato aqui, se a energia acabar, a gravação vai ser parada e vai ser salva até aquele momento lá em que ela foi feita. Então, no momento que a energia caiu, a gravação vai parar e vai ser salva até lá. No formato MP4, em imóvel, a gente perde tudo. Então, deixa nesse formato aqui, MKV, é o mais recomendável. Faixa de áudio seria qual faixa de áudio que a gente vai estar utilizando. Isso aqui é um pouco mais complicado de mexer e como eu estou ensinando aqui mais o básico para o pessoal, para vocês, a gente deixa aqui no 1 mesmo e não vai mexer em faixa de áudio. Mas para quem tem um conhecimento mais aprofundado, pode pesquisar outros vídeos no YouTube que vai ensinar a mexer melhor nisso aqui. Codificador é basicamente de onde o OBS vai ativar o poder computacional para suportar essas gravações, porque para a gente fazer uma gravação, a gente precisa de um poder computacional. Então, a gente seleciona aqui o codificador, que é qual placa de vídeo, e o OBS vai tirar o poder computacional necessário dessa placa de vídeo. Aqui no meu caso, eu tenho três opções. X264, que é a opção mais básica. No meu caso, que uso notebook, vai ser a placa de vídeo integrada ao meu processador. Ou seja, todos os notebooks vêm com a placa de vídeo integrada ao processador. Ela não é tão boa quanto uma placa de vídeo dedicada, que é uma placa de vídeo externa ao processador. Ela fica somente na placa-mãe. Mas é uma placa de vídeo, que é o que a gente precisa, pelo menos para dar imagem. Então, para quem só tiver X264, pode selecionar ele. E vocês podem ver aqui embaixo que muda um pouco as configurações. Para quem tem somente, quer dizer, para quem tem mais de um, no caso tem mais que o X264, vocês podem selecionar aqui esse outro. No meu caso, o nome da placa é QuickSync H.264, que é a minha placa de vídeo indicada. Usar o codificador da transmissão, a gente não vai selecionar por dois motivos. Primeiro, que eu estou ensinando a configurar somente a gravação. Então, eu estou tomando como base que vocês não têm configurado a parte de transmissão aqui. Para quem não tem a necessidade, talvez não seja tão interessante, mas eu acho bom ter pelo menos a opção de fazer isso, mesmo que você não vá usar, porque assim a gente consegue ter aquela opção caso algum dia ali precise. Então, no meu caso, vou selecionar aqui QuickSync, que é a melhor placa de vídeo que eu tenho. E depois a gente tem que redimensionar a saída.
Em redimensionar a saída é basicamente qual vai ser o tamanho do nosso vídeo. Então, se a gente quer um vídeo maior, a gente vai selecionar um formato maior aqui. Esse vídeo maior é basicamente quantos pixels a gente vai ter dentro desse vídeo. Lembrando que quanto mais pixels, melhor a qualidade desse vídeo. Então aqui, 1280 por 720 é um formato HD. A gente toma como base esse segundo aqui, ó, esse X e algum número aqui. 720 é o HD, é aquela qualidade que a gente selecionou no YouTube, 720p. Se a gente coloca aqui em 1980, é 1980? 1920 por 1080, seria Full HD. Então a gente tem que olhar essas qualidades aqui, lembrando que quanto maior for isso aqui, mais pesado vai ser a nossa gravação. Então, mais espaço vai ocupar no nosso HD. Mas, em contrapartida, melhor vai ser a qualidade. Mas também tem um outro ponto negativo, que mais poder computacional a gente vai precisar. Então, tem gente que não tem tanto poder computacional, seria interessante deixar uma qualidade um pouco menor aqui, talvez somente em HD mesmo. Então, a gente seleciona aqui essa qualidade, seleciona o que quiser, depois a gente faz os testes, vê se deu tudo certinho, e se der, tranquilo então, é essa qualidade mesmo. Aqui embaixo é como se fossem as mesmas configurações aqui da transmissão. Mas a gente vai configurar isso aqui também. Para fazer uma gravação, onde eu vou pegar isso aqui? Eu vou pegar o site aqui para vocês. Então, vou vir aqui. E vou mostrar para vocês de onde eu peguei todas essas configurações. Então, estou mostrando a imagem aqui do meu navegador. Eu vou mudar para o Google Meet. O Google Chrome, no caso. Passou ali pelo Google Meet rapidinho. Mas eu vou vir aqui para o Chrome para mostrar para vocês traduzido, porque essa página aqui está em inglês. E eu vou deixar essa página aqui na descrição do vídeo para que vocês possam olhar também. Então, olha, descendo um pouco aqui a página, a gente tem duas tabelas aqui, dois lados de tabela. A gente tem a tabela da direita, que é x264 especificações, e a tabela da esquerda, que é especificações NVIDIA NVENC. Isso aqui é basicamente qual codificador a gente selecionou. x264 especificações é o codificador aqui, x264, que é esse aqui. Então, vocês podem ver que as configurações para outra placa de vídeo, para outro codificador, é diferente. Então, por isso que eles têm dois quadrados diferentes ali. E ali em NVIDIA NVENC é qualquer outra placa de vídeo que a gente tiver selecionado. No meu caso, ela não chama NVIDIA, ela chama QuickSync H.264, mas é essa aqui mesmo. Então, vocês vão olhar qual codificador vocês selecionaram e vai seguir nessa tabela aqui. No meu caso, eu vou seguir essa da esquerda aqui. Eu estou gravando meu vídeo em 720p a 60 fps. Eu quero gravar dessa forma, que é ali somente em HD. Resolução 1280 por 720. É aqui, ó. A gente já colocou redimensionar a saída. Então já está configurado. Taxa de bits 4500 kbps. Então a gente vai configurar aqui embaixo em taxa de bits 4500. Configurado. Isso aqui, pessoal, taxa de bits é quanto de internet a gente vai estar gastando. Então, quanto de upload de internet. Então, esse teste vocês podem fazer aí pela internet, procura teste de velocidade de internet no Google, que vocês vão achar vários sites que fazem esse teste. Então, basicamente isso. Controle de taxa, a gente deixa em CBR. É aqui, ó, controle da taxa de bits. Tem várias opções aqui e a gente vai deixar em CBR. Depois a gente tem taxa de quadros, 60 ou 50 fps. Taxa de quadros não parte aqui, tá aqui em vídeo, eu já vou mostrar para vocês. Aqui, ó, valores comuns de fps, que é ali as taxas de quadros. A gente deixa aqui em 60. Taxa de quadros, pessoal, explicando para quem não sabe, são quantos quadros por segundo a nossa transmissão, gravação, nesse caso vai ser gravação, a gente vai estar mostrando. Então, quadros por segundo seria meio que ali quantas imagens por segundo a gente está mostrando. Então, quanto mais quadros por segundo,
mais fluido vai ser a nossa imagem, porque mais imagem a gente vai estar passando por segundo ali, então mais movimento a gente vai ver. Então, quanto menos taxa de quadros aqui, menos movimento a gente vê. Então, vocês podem ver, por exemplo, em uma gravação, essa do Meet, inclusive, eu acho que fica ali em 30 ou em 20, então ela é meio travada. Se vocês verem meu movimento aqui, ó, eu estou movimentando aqui no programa, tá até normal, para mim. Mas para o pessoal que está vendo pela gravação do Meet, que é onde eu estou utilizando a gravação, vocês vão ver que vai ficar um pouco travado. Então, eu peço até desculpa por isso, mas é uma limitação que o Google Meet tem. Nesse caso, e em vários outros, o OBS vai ser muito melhor. Mas eu estou precisando utilizar o Meet para gravar, porque senão não consigo mexer nas configurações. A partir do momento que você inicia uma transmissão ou inicia uma gravação, não tem como mexer nas configurações aqui do OBS. Então, voltando aqui para as configurações, o FPS, as taxas de quadros lá, a gente vai configurar aqui, ó, em vídeo, nessa parte esquerda aqui, e aqui, ó, valores comuns de FPS. Deixa em 60 ou 50. Vou deixar em 60 mesmo. Intervalo de quadro-chave. Aonde que está isso aqui? Eles falam para deixar em 2 segundos. Tá aqui, ó, voltando em saída, em gravação. Tá aqui. Intervalo de keyframe, que ele especifica que é em segundos. A gente deixa em 2. Depois tem predefinição. Por um erro de configuração aqui da página, a predefinição desceu aqui para baixo, mas é essa parte aqui, ó, qualidade. Então, predefinição é isso aqui, uso-alvo. A gente deixa aqui em quality. A mesma coisa que no OBS, por um erro de tradução, eles não traduziram isso aqui. Esqueceram de traduzir essa parte mesmo em português, lá no idioma. Mas é isso aqui, ó, quality, que quer dizer qualidade. Então a gente seleciona esse. E por último, a gente tem quadros B, que eles falam para deixar em 2. Quadros B é isso aqui, ó, B-frames, deixa em 2. O resto aqui, que a gente não configurou, a gente não precisa mexer. Latência pode deixar em normal mesmo, e perfil pode deixar em high. Então, só para salvar e a gente não ter o perigo de perder, clica aqui em aplicar, e essas configurações vão ser salvas. Depois a gente vai vir aqui para áudio, a gente tem aqui as faixas de áudio, mas eu estou só mostrando mesmo que eu não vou utilizar isso aqui com vocês. Mas por padrão, vem aqui em 160. Para quem quiser dar uma mudadinha só, muda aqui, ó, clica com o botão esquerdo na faixa 1 e muda para 192. Uma qualidade um pouquinho melhor e que provavelmente o microfone de vocês consegue captar. Mais que isso, eu duvido muito. Vai ser mais ali um microfone profissional mesmo, geralmente é aqueles de mesa. E depois a gente tem buffer de repetição. O que é o buffer de repetição? É basicamente um replay, ou seja, uma repetição, que a gente vai fazer de poucos segundos. Então eu configurei aqui 30 segundos e deixei habilitado para poder configurar isso aqui. Então, quando eu utilizar esse buffer de repetição, os últimos 30 segundos que acabaram de acontecer vão ser capturados em um outro vídeo pequeno, de 30 segundos, que vai estar cortadinho ali. Então, tudo que eu falei naqueles últimos 30 segundos foi capturado e salvo nesse videozinho pequeno. Então, é uma coisa mais fácil de a gente passar para as pessoas. Talvez em um professor de matemática, que foi o mesmo exemplo que eu dei na aula de senos e fontes, ele pode usar, por exemplo, para passar só uma fórmula de matemática. E lembrando que isso aqui vocês podem colocar mais tempo. Pode colocar aqui 60 segundos, 100, sei lá, 180. Quanto mais tempo a gente coloca aqui, quanto mais segundos, mais uso de memória vai gastar. Eu deixo aqui em 30 segundos, que para mim é o necessário. Aqui depois em áudio, na parte esquerda aqui, a gente tem aqui, em geral, a taxa de amostragem, que a gente tem duas opções, 48.000 Hz, que seria kHz, ou 44.1 kHz, que é esse KHZ aqui. Aonde que a gente descobre isso? Aqui no Windows, tem esse iconezinho aqui de som, a gente clica com o botão direito, vai em abrir configurações de som. Então, abrir essa página aqui, a gente vai em painel de controle de som, depois vai em gravação, olha o dispositivo que está como padrão aqui, clica nele, vai em propriedades e depois em avançado. Aqui a gente tem aqui, ó, formato padrão, canal 2, tá. Isso aqui pode variar com o de vocês, mas o meu tá aqui, ó,
que importa é essa parte aqui, 48.000 Hz. Pode dar outro valor aqui também, mas é essa parte aqui, ó, Hz. A gente divide esse valor por 1.000 e vai dar o valor que a gente vai colocar lá no OBS. Nesse caso, 48.000 dividido por 1.000 dá 48 kHz. Então, está selecionado aqui. Canais é basicamente de quantas direções vai estar sendo capturado esse áudio. Isso aqui vai depender se o seu microfone suporta. Eu recomendo deixar em estéreo mesmo, mas para quem tem um microfone melhor, pode selecionar as outras qualidades aqui, se você souber qual é o canal que seu microfone capta. Então, se ele pega a voz em diferentes direções, pega, sei lá, em 5.1, 7.1, vocês podem selecionar aqui. No geral, geralzão assim para todo mundo, eu recomendo aqui em estéreo. Depois a gente tem aqui dispositivos de áudio globais, que é basicamente os áudios que a gente vai estar captando. Então, áudio desktop é o áudio que você está escutando no seu fone de ouvido, que você está utilizando, ou que está saindo ali do seu computador mesmo, da caixinha de som, do som do seu notebook mesmo, que ele tem implantado, digamos assim. Então, é o som que você escuta. Eu gosto de deixar esses dispositivos aqui em padrão, porque eu mudo bastante de fone. Então, tem hora que eu estou utilizando um fone, tem hora que eu estou utilizando outro. Então, eu não gosto muito de selecionar aquele fone específico. No caso aqui, eu só tenho um disponível, que é esse alto-falante aqui, da Realtek. Mas tem outros momentos que eu estou utilizando outro fone, estou utilizando um headset, um fone Bluetooth. Então, eu mudo bastante. Então, eu deixo em padrão, que aí o dispositivo que eu estiver utilizando para escutar vai ser o que o OBS vai capturar. E aqui depois, em dispositivo de áudio, microfone auxiliar, é qual dispositivo o OBS vai estar capturando a sua voz. Eu também gosto de deixar em padrão porque eu mudo bastante de fone, tanto fone quanto microfone. Então, eu deixo os dois em padrão e os outros desativados. Mas, para quem quiser, pode selecionar um específico aqui. Eu é que não gosto. Os outros, a gente, no caso, o desktop 2 e o microfone auxiliar 2, 3 e 4, a gente deixa normalmente desativado para não ocorrer o problema de interferência. Então, pode ser que você selecione o mesmo dispositivo e ele comece a aparecer várias vezes na sua gravação. Para isso não acontecer, a gente deixa desativado o que não estiver usando. No caso, eu não uso o desktop 2 desativado e nem uso o microfone auxiliar 2, 3 e 4, somente o padrão. Aqui é esse, sem o número aqui. Então, eu deixo os outros aqui desativados. De resto aqui, pessoal, a gente não vai mexer. Depois, a gente tem aqui a configuração de vídeo. Aqui em configuração de vídeo, a gente tem resolução de base da tela, que é basicamente qual é o formato, qual é a resolução da sua tela, do dispositivo que você usa, seja o monitor, seja a tela do seu notebook. Então, vocês vão pegar essa resolução. Aonde que pega, Felipe? Vem aqui na página inicial do Windows aqui, clica com o botão direito aqui na sua área de trabalho, em um espaço vazio que não tem nenhum ícone, e vem aqui, ó, configurações de exibição. Espera abrir essa tela, e aqui embaixo a gente tem, ó, resolução da tela. O meu é 1366 por 768. Então, já configurei aqui, o meu está certinho. Se o de vocês estiver diferente, configura aqui certinho também. Ou se não tiver nada, deixa configurado aqui. Isso aqui é por caso de aqui em saída, a gente não tiver configurado aqui redimensionar a saída. Então, ele vai pegar as configurações aqui da parte de vídeo. Então, é interessante a gente deixar configurado para não acontecer nenhum erro. E, no caso, resolução de base é como o OBS vai estar capturando a sua imagem. Resolução de saída é como ele vai estar, digamos que, soltando a sua imagem. Então, o seu vídeo vai sair em qual resolução? É essa aqui, resolução de saída. Eu configurei aqui para sair em 1280 por 720, que é o mesmo que eu configurei aqui em gravação. E depois, a gente tem aqui filtro de redução. Isso aqui é o quão nítido a sua imagem vai estar. Então, se você quiser uma gravação nítida, você vai selecionar aqui algum que tenha mais amostras. Quanto mais amostras aqui, quanto maior for o número de amostras, mais nítido vai ser essa imagem. No caso, o melhor é Lanczos. O pior aqui é o bilinear. Ele fica um pouco embaçado se você estiver mudando esse formato aqui, essa resolução.
Então, eu deixo o meu em bicúbico, porque já é um filtro muito bom. E lembrando que isso aqui pesa no computador. Então, o Lanx, o meu, eu testei e ficou um pouquinho pesado. Eu teria que diminuir outras configurações dali e eu não queria. Então, eu testei o bicúbico aqui, ficou uma imagem boa e não pesou para o meu computador. Então, é a que eu utilizo. Mas para quem tem um computador muito bom, pode deixar aqui em Lanxus, que aguenta tranquilamente. Não vai precisar mexer em mais nada. Então, tá tudo configurado aqui também. Clique em aplicar novamente, só para salvar. E agora a gente vai vir aqui em teclas de atalho. Aqui em teclas de atalho, a gente pode configurar algumas teclas do nosso teclado, meio redundante isso, mas para realizar alguma função específica. Então eu quero, por exemplo, eu já configurei aqui as cenas e fontes. Lembrando, isso aqui, ó, fica melhor de mexer depois que a gente tiver criado as cenas e fontes. Então, assistam a aula de cenas e fontes que eu mesmo passei, para vocês poderem mexer melhor nisso aqui, porque aí vão aparecer algumas opções a mais. Então, voltando aqui, a gente tem algumas opções. Como a gente está utilizando gravação, ensinando a gravar nessa aula, eu vou ensinar somente as opções de gravação aqui. Então, ó, essas primeiras aqui a gente vai ignorar porque é de transmissão. E aqui a gente vai começar a observar. Iniciar a gravação, eu deixei no meu F3 aqui do teclado. Interromper, eu deixei no F4. Pausar, eu deixei no F10. E continuar a gravação, quando ela estiver pausada, eu deixei no F11. Então, eu tenho essas 4 funções aqui. Tem algumas outras funções aqui a mais. Vocês podem ler isso aqui depois, fora do vídeo, ou se quiserem pausar o vídeo aí para dar uma lida em todas as configurações aqui que a gente tem, todas as opções. Então, vocês podem pausar o vídeo aí, ler aqui e ver quais vocês vão utilizar mais. Eu acredito que vão ser as mesmas que eu tenho configurado. Então, essas 4 aqui, e depois a gente vem aqui embaixo, ó, buffer de repetição. Salvar replay. Deixe uma tecla configurada também, se vocês forem utilizar aquele buffer de repetição que a gente configurou, que é aquele replay, aquela repetição pequena que a gente configurou lá. Deixe uma tecla aqui, eu deixei a minha no F12. E depois a gente tem aqui, ó, algumas opções, algumas divisões aqui. Por exemplo, aula de matemática, câmera celular, client. Isso que tiver aqui, ó, é basicamente cada cena que a gente criou aqui. Então, para cada cena que tiver criado, vai aparecer essa opção aqui de mudar de cena. Então, é para mudar para aquela cena. No caso, seria para mudar aqui para aula de matemática. E para cada filtro que a gente criou dentro de uma cena, vai aparecer aqui também a opção de mostrar o filtro e de ocultar, que eu ensinei lá no vídeo de cenas e fontes como ocultar uma cena e mostrar de novo, que é esse olhinho aqui, ó, passando rapidamente. Eu deixei configurado aqui algumas cenas que eu criei, que eu utilizo. As outras aqui são só teste, essa aula de matemática e o Tela 2, são só teste que eu fiz para a aula. Mas para os que eu realmente utilizo, eu deixei aqui configurado para mudar de cena. Então é mais interessante porque fica mais fácil de eu mudar a cena que eu estiver utilizando ali. Porque é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Sempre que a gente for querer mostrar alguma coisa, a gente tem que ver qual cena a gente está mostrando para ir certinho. E por fim, lá para baixo aqui a gente tem desktop áudio, que é o áudio, o que a gente escuta. A gente pode mutar, desmutar, pressionar para mutar. Então, enquanto você estiver segurando, vai estar mutado. E pressionar para falar. E tem aqui, ó, microfone auxiliar. A gente pode também mutar esse microfone, desmutar, pressionar para mutar e pressionar para falar. Então, enquanto estiver pressionando, nesse caso aqui, ele vai estar mutado. Soltou, vai estar falando sempre. Ou, aqui, ó, pressionar para falar, a gente pode deixar o microfone mutado. Quando apertar esse botão, o microfone vai desmutar. E quando a gente soltar, ele vai voltar a mutar. Por fim, a gente vai vir aqui em avançado e tem aquela opçãozinha lá que eu falei para vocês. Aqui em gravação, a gente pode mudar o nome do arquivo de gravação. No meu caso, está sendo salvo como stream gravada. E posteriormente, quando eu já tiver o stream gravada, vai salvar aqui, ó, stream gravada 2. Eu tenho o stream gravada. O stream gravada 2 vai salvar aqui o 3. Depois o 4 e por aí vai.
E eu tenho aqui, ó, converter automaticamente para MP4. É aquela opção que eu falei do formato de gravação, que a gente deixou aqui em saída em MKV. Eu falei para a gente não se preocupar, porque aqui, ó, a gente pode colocar para converter para MP4 também. E se não selecionar essa opção aqui, talvez a pessoa esqueceu, não chegou nesse momento do vídeo, teria como também converter utilizando algum site. É só pesquisar converter MKV para o formato que a gente quiser. No caso, seria aqui o MP4. Mas o OBS já faz isso para a gente, então ele já economiza um trabalho. E por fim, e deixa essa opção aqui habilitada, que é bem interessante. Por fim, prefixo do buff de repetição e sufixo. Basicamente, o nome do nosso buff de repetição, aquele replay que a gente gravou. Se eu quiser mudar, eu posso colocar aqui um prefixo, que vai vir antes desse nome do arquivo aqui, e posteriormente um sufixo. Então, depois de tudo configurado, a gente salva, clica lá em aplicar, depois em OK. Eu cancelei ali porque eu não quero mudar mais nada. Mas é isso, pessoal. A gente aprendeu hoje a fazer uma gravação nesse vídeo, as configurações para gravações e configurações de tecla. Essas configurações de tecla... Eita, a câmera está um pouquinho travada ali por causa da internet. Mas essas configurações de tecla, eu acredito que vai fazer mais um vídeo, separados depois, passando mais detalhadamente. Então, não se preocupe, para quem não souber qual é aquela função, depois vai ter algum outro vídeo. Provavelmente, eu não vou garantir, mas provavelmente vai ter. Eu acho que o Lucas vai dar esse vídeo, ele vai gravar para vocês. E é isso. A gente aprendeu então a fazer essas gravações. Assistam o vídeo de cenas e fontes, assistam os outros vídeos que a gente vai fazer, porque vai ajudar bastante vocês a configurar tudo certinho e dar tudo certo ali no OBS. Então, muito obrigado por quem assistiu esse vídeo, muito obrigado por quem chegou até aqui. Não sei se todo mundo vai ter assistido o vídeo completo, mas para quem assistiu, muito obrigado. Para quem participou das aulas no momento síncrono também que a gente teve do projeto, muito obrigado também. Foi de grande ajuda vocês participarem desse projeto para a gente. Eu acredito que a gente ajudou bastante vocês também. E é isso. Qualquer feedback pode deixar nos comentários. Eu vou lembrar de deixar esses links nos comentários também, que eu mostrei para vocês. Aquele link lá das configurações. E é isso, pessoal. Vou encerrar a aula por aqui e tenham um ótimo dia.